Fala, concurseiros do Brasil, Gabriel Amorim na área de novo para falar com vocês sobre o mundo do concurso, o mundo dos concursos jurídicos especificamente. Fiz um vídeo passado falando sobre a estratégia para você passar na primeira fase dos concursos de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias. Então você tem um vídeo aqui em que eu falo da primeira fase, como que você passa nessa fase. Nesse vídeo, eu vou entregar um conteúdo que eu relutei durante muito tempo para entregar na internet, de forma gratuita, para todo mundo, mas decidi que eu vou fazer isso. Apesar de ser um ouro, de ser um conteúdo que vai ajudar muita gente, que pode ajudar muita gente, resolvi entregá-lo de graça, sem qualquer tipo de comercialização, como alguns cursinhos fazem, acho que esse conhecimento ele pode ser democratizado, que é uma estratégia para passar na segunda fase dos concursos públicos, de magistratura, Ministério Público. E por que eu relutei tanto? Porque foi um conhecimento que eu demorei muito para conseguir. A segunda fase era o meu muro, eu não conseguia passar da segunda fase, eu fiquei quase aí 5 anos, um pouco mais, para conseguir passar na minha primeira fase, na minha primeira segunda fase. E desde então eu adotei algumas táticas que me fizeram passar em outras segundas fases e depois nas orais, Passei para juiz federal, para juiz de direito, para o Ministério Público Federal. Então cheguei onde eu queria chegar, porque principalmente eu adotei as táticas que eu vou ensinar agora. Muita gente, que já falei, não dá valor para isso, mas para mim esse conhecimento tem muito valor. E vou passar agora, vou passar talvez em 2 ou 3 vídeos. Então esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série, porque é muita coisa, é muita informação, é complexo, e você vai precisar ver talvez esse vídeo mais de uma vez para entender todas as táticas que você pode usar, que você vai usar para passar na segunda fase, desbloquear a prova oral na sua vida. Então, você quer desbloquear a prova oral na sua vida, vem comigo e compartilha também com aquele amigo que não está conseguindo passar da segunda fase. Assista esses vídeos, estude, treine da forma que eu vou ensinar e você certamente terá sucesso e vai avançar para as provas orais. Vamos lá. Galera, primeiro de tudo, quem vai passar são sempre aqueles melhores candidatos que vão ter o melhor desempenho. Você precisa se nivelar com esses candidatos. E aí, a cada prova de segunda fase é uma oportunidade que surge de você conhecer quem são os seus verdadeiros concorrentes. E aqui, não quero estimular a animosidade. Você pode identificar pessoas que estão tendo um bom desempenho nos concursos e se aproximar delas para beber dessa fonte. E beba de várias fontes. Converse com aqueles concurseiros que já estão desempenhando bem nos concursos para você comparar os métodos de estudo e ver qual é o método que mais serve para o seu dia a dia, para a sua vida. Quem são esses concurseiros profissionais? Onde eles estão? Eles estão em algum grupo de WhatsApp? Eles têm material para compartilhar? Já pediu para compartilhar o material deles? Já conversou com eles? É importante você olhar para o lado, concurseiro. Saia da sua toca. Olhe para o lado, saia da sua toca, identifique seus concorrentes e se aproxime de forma amistosa deles. Aprenda com eles. Você precisa estar entre os melhores para passar. E para estar entre os melhores, é preciso conhecer quem são esses melhores para você poder chegar próximo a eles. Depois, você precisa entender qual é o seu próximo desafio ou qual é o seu desafio final. Essa aqui é uma cópia do edital do Ministério Público Federal, mas a cada nova prova você precisa pelo menos dar uma olhada no edital para entender qual é o perfil da prova, como vai ser a divisão das questões, vai ter uma peça, vai ser uma sentença, e aí estruturar a sua estratégia, as suas táticas,
para atingir o máximo desempenho na prova específica que você vai fazer. E cada prova pode apresentar peculiaridades diferentes. Então, você precisa entender quais matérias vão cair. Nem sempre a segunda fase cai todas as matérias do concurso. Nessa prova aqui, por exemplo, não caiu econômico, não caiu consumidor, não caiu tributário. Então, você vai estudar as matérias que vão cair, ok? No final desse vídeo, eu vou contar para vocês algo que fez a maior diferença na minha vida, que é estudar a banca fazendo o mapa da banca. Eu vou ensinar você a estudar a banca e a fazer o mapa da banca quando não estiver disponível no mercado. No final desse vídeo, talvez do terceiro ou segundo vídeo. No final dessa série de vídeos, eu vou trazer para vocês essa estratégia diferenciada. Que, na verdade, não é muito diferenciada, né? É o básico, mas vou ensinar vocês a fazerem o básico para passar. Então, entender o que vai ser cobrado na prova para você montar essa reta final de estudos até a prova específica. Então, vamos lá. A gente está tratando de uma prova que tem uma peça e 4 questões em 4 horas. Você vai ver que, em grande parte das provas, o desafio é o espaço. Prova CESP, prova VUNESP, são provas de bancas profissionais em que o espaço vai ser limitado. Você não vai conseguir escrever muito. Você vai precisar ser estratégico em usar bem o espaço. E aí a letra pequena faz a diferença. Em uma prova em que nós temos 4 horas para 4 questões, na minha época eram 6 questões em uma peça, é pouco tempo. E aí o desafio não é o espaço, é o tempo. Você precisa se organizar melhor no tempo. Então, bancas próprias como MPF, os Tribunais Regionais Federais, TRF4, TJSP, TJ Santa Catarina, exigem muito que o candidato saiba administrar o tempo. Por exemplo, no TJSP, se você terminar a prova, você basicamente está aprovado. Você está com uma alta chance de ser aprovado na primeira prova da segunda fase, na prova discursiva. Porque muitas pessoas não terminam a prova. Terminar a prova é fundamental. E para terminar uma prova muito extensa em 4 horas, requer um treinamento de administração desse tempo. Provas como Santa Catarina, em que o tamanho das questões, né, da prova para você escrever é pequeno, né, CESP, VUNESP também, mas em Santa Catarina, além do pequeno tamanho da página, você tem um tempo curto. Então, é preciso treinar de acordo com as condições que a prova vai te apresentar. Aí é preciso conhecer as provas, ver as provas anteriores e entender. Então, se você sabe como vai ser a prova, você precisa, então, se preparar para o formato da prova. Olha, eu tenho uma peça e 4 questões. Por onde eu começo? Eu sugiro que você comece sempre daquela questão ou peça que te dá mais pontos. Eu preciso, no MPF, precisava de 5 pontos para ser aprovado. Cara, 5 pontos para ser aprovado na prova, eu vou começar pela peça, que eu já disputo 40 pontos. Se eu gabaritar a peça, se eu chegar perto disso, eu já andei meio caminho. E aí, como o tempo pode ser curto, é melhor já garantir a pontuação máxima. Então, eu começo pela peça. E aí, eu vou olhar, dar uma primeira lida nas questões e vou colocar, por último, as questões que eu menos sei. E vou tentar já garantir a pontuação máxima nas questões que eu mais sei. E deixo até um tempo maior no final para pensar e refletir aquela questão que eu menos sei. Então, eu preciso organizar aqui o tempo e o espaço e treinar de acordo com as peculiaridades da sua prova. Né? Prova de sentença civil. Só vai ser a sentença civil, não vai ter peça questão, é só a sentença. E aí você precisa treinar o formato de uma sentença. Questões prévias preliminares, questões prévias processuais, questões prejudiciais, questões prejudiciais de mérito, do mérito propriamente dito, e aí divide o mérito, e aí explica o direito, explica os fatos, do dispositivo,
e colocar os verbos condenar, declarar, constituir ou desconstituir de forma técnica, observando a técnica do processo civil ou do processo penal, se for sentença penal. Então, você precisa já fazer o seu esqueleto ali da sentença, preparando ela para o tempo que você vai ter, que é pouco, geralmente. Salvo em provas CESP e VUNESP, que são 5 horas. E aí, vamos falar um pouco das táticas de estudo, de preparação. Temos 10 minutos de aula, eu vou fazer aí 20 e a gente passa para outro vídeo, senão vai ficar muito grande aqui e eu tenho uma máquina aqui que não desempenha tão bem no computador. Vamos falar de tática e estratégia. Estratégia é o conjunto de táticas. Estratégia é o global, é o maior, né? É o mapa visto de cima. E a tática é cada comportamento, cada medida que você vai adotar para compor essa estratégia. Primeira tática, material de consulta. Você tem que revisar, tem que estudar. Gente, cuidado com essa falta de apego ao material de consulta. Tenha um material de consulta bom e seja fiel ao seu material de consulta, ao seu material de estudo. Tá? Material de estudo é uma coisa, acabei confundindo. Material de consulta é o que você vai levar para a prova. Material de estudo, pegue o meu material e atualize ele e continue estudando. Agora, no dia da prova, vamos falar de vademecum, de código, o que você vai levar para a consulta, o que você pode levar. Tem prova que permite você levar impressão, aí a impressão tem que ser com letra 12, Times New Roman, enfim, tem uma formatação. Tem prova que não deixa levar impressão. Tem prova que deixa levar desde que você coloque a fonte. Então, fique atento ao edital em relação a materiais de consulta que você pode levar para a prova. Prepare o seu vademecum para a prova. Um vademecum que você esteja usando, que você tenha intimidade com as páginas do vademecum. Você pode grifar, você não pode escrever nele. Tem prova que aceita remissão, tem prova que não aceita remissão. Então, eu, pelo menos, não fazia remissão para evitar de abandonar um vademecum. Era o meu vademecum, que eu tinha intimidade com ele, que eu treinava com ele, eu sublinhava o que era importante, marca texto, porque pode, geralmente, e já ia para a prova com os principais artigos marcados. Se você vai fazer a prova de juiz, atenção agora. Prova de juiz é um dia de sentença civil e outro dia de sentença penal, fora o primeiro dia que é discursivo. Na sentença civil, você vai ter que usar ou 485 ou 487 do CPC. Já deixa marcado, já passa ali um marcador de texto. No penal, você vai usar lá, acho que o 386 para absolver. Então, já deixa marcado no CPP. Já marca os artigos que caem em toda a prova, tá? Para você, na hora da prova, não ficar perdendo tempo mexendo. Outra dica, índice remissivo. Não grampeia o seu índice remissivo. Grampeia a súmula, que não pode, mas índice remissivo salva a vida. Eu já perdi uma prova porque tinha grampeado o índice remissivo, não achei uma lei específica e não consegui entregar o resultado. Não grampeia o índice remissivo, ele vai te salvar a tua vida. Então, prepare o seu material de consulta para não deixar para preparar ele, né? Prepará-lo em cima da hora. Pode deixar ansioso. Estou na prova, vou planejar a execução. A prova de concurso público, na segunda fase, é uma prova que você começa como um projeto de arquitetura. Você faz o projeto e depois executa. Você não sai executando, salvo se você não tiver tempo. Então, se você se organizar, você faz um esqueleto da questão, né, e depois você executa. Fazer esqueleto, fazer o planejamento, não é escrever a questão e passar limpo. Você vai colocar os tópicos, vai colocar as palavras-chave, vai organizar as ideias e vai escrever depois. Então, nós aqui trabalhamos com planejamento e execução. Planejamento e execução. Faça um esqueleto, coloca as palavras-chave e quando você for executando, checklist. Já falei disso, já falei daquilo outro. Então, você vai fazendo a checklist. Depois eu vou ensinar para vocês a tática da batalha naval. E aí o checklist vai ganhar uma outra conotação. Vai dividir o tempo para cada questão. Tem prova que você pode usar relógio, tem prova que não pode.
Se a prova não deixar usar relógio, faça questão, converse com o fiscal que o relógio, ou tem que ter um relógio na sala, ou a marcação do tempo tem que ser impecável. Eu já me atrapalhei com um fiscal banana. Fiscal que passa o tempo que ela esquece de tirar. Não custa nada. Fala pro fiscal, olha, para mim o tempo é muito importante, só atenção, não esquece de tirar ali a fita na hora de tirar o tempo. Porque se você se enrolar com o tempo, vai ser mais complicado. Separe um tempo para cada questão e seja fiel ao tempo. Porque se você perder o tempo, bater o desespero, pode ser que você não passe e é comum você se desesperar e perder prova. Muita gente faz isso. Não cometa esse erro. Organize o seu tempo. Já falei do desafio tempo e espaço. Decida por onde começar. Sugiro que seja por onde você disputa mais pontos. Agora vamos falar do perfil da banca e do mapa da banca. Tem bancas que são bancas próprias. E aí você precisa entender o que o cara pensa, o que o seu examinador espera, o que ele estuda, o que ele escreve. E nesse aspecto, fazer o mapa da banca é crucial. Se você vai fazer uma banca profissional, CESP, VUNESP, FGV e outras, aí você tem que dar uma olhada nas provas anteriores e entender qual é o padrão para a atribuição de pontos. Eu acho as bancas profissionais mais justas, porque a atribuição de pontuação segue um critério rígido, que está lá no edital e vai estar no espelho, e você consegue fazer um recurso da tua prova com mais amparo. Você consegue ver ali, olha, na linha tal, eu escrevi o que o espelho pedia e não me foi atribuído ponto. Então fica um critério de correção mais objetivo. Você viu o espelho, constou a palavra-chave, vai pontuar. Nas bancas profissionais, nas bancas próprias, quando o próprio desembargador do TRF faz a prova, quando o próprio procurador da República faz a prova do MPF, aí a gente está em um campo um pouco mais nebuloso e mais subjetivo. Você precisa se preparar com o material que o cara estuda, o que ele publica, você tem que falar para ele e a chance de recurso fica menor. Então, você precisa tratar a banca própria de um jeito, banca profissional de outro jeito. Vou falar no final de como fazer o mapa da banca. Treinos e simulados. Como é que você vai treinar no seu dia a dia? Como é que você vai simular? Todo dia de manhã ou à noite você vai fazer uma ou duas questões. Faça questões ao longo do seu dia, de segunda a sexta. Né? Acordou antes de ir para o trabalho? Faz uma questão. Abre o Vadimeco, faz a questão de uma prova anterior, de um curso simulado. Faça questões todos os dias, especialmente na reta final. E depois que fizer a questão, revise a matéria. No final de semana, você vai fazer simulado. Faz se tranca no quarto, tira 4, 5 horas, simula o ambiente de prova e faz uma prova anterior. Né? Simulando ali o esqueleto, tudo direitinho, intimidade com o vadimeco. Esse treino e esse simulado vão ser a base que você vai usar para vencer o nervosismo e vencer o desafio do dia da prova. Porque você vai estar tão acostumado a fazer aquilo que você vai fazer no automático, tá? Então treine muito, simule muito com as dicas que eu vou dar. Vamos falar no próximo vídeo de técnica de redação. Eu acho que essa é a parte mais importante. Técnica de redação e mapa da banca são as coisas mais importantes que você tem que fazer para poder ser aprovado na segunda fase. Então, no próximo vídeo eu vou falar de técnica de redação, se der tempo, mapa da banca.